Coreia do Norte lançou a crítica ao domo de ouro proposto por Trump para a proteção do território dos Estados Unidos, mas mais do que isso, disse que isso aí é risco de guerra nuclear. É o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então já curte esse vídeo, porque a gente vai passar informações importantes aqui, análises importantes sobre isso. A gente vai direto na fonte da Coreia do Norte para saber o que está acontecendo. Vamos lá, na semana passada a gente falou sobre esse domo de ouro. É um modelo muito maior do que aquele domo de ferro que tem em Israel, que protege o território de Israel, que consegue interceptar cerca de 90% dos mísseis, né? Mas assim, não é... Ele ainda tem suas passagens, tá? Isso que é importante destacar. Quando eu fiz aquele vídeo, teve muita gente que falou assim, mas deixa, assim, mas tem um monte de míssil, para os Houthis lançar o ataque lá e entram. Esse domo de ouro, não vou ficar aqui explicando mais de 1000 vezes para vocês, tem vídeo do domo de ferro e agora dessa concepção do domo de ouro do Trump, que você tem um sistema de radares que identificam os mísseis que vão cair no território e eles interceptam em 4 etapas. Na saída, ainda na saída, perto da saída, no meio da rota ou perto de explodir no chão. Ele sempre calcula se a região que ele vai cair é uma região que tem população, que você tem instalações, né? Então, em alguns casos, ele deixa cair quando vê que não tem risco. Agora, o Donald Trump falou que tinha um investimento, os especialistas, junto com o Pentágono, os especialistas lá falaram que o investimento é muito pouco, porque isso aí, a manutenção é muito cara, e ele falou que ele quer cumprir isso até 2029, que é até o final do mandato dele, para ele levar os louros dessa construção. Quem se interessou pelo domo de ouro foi o Canadá. O Canadá falou que quer investir também para entrar, para ter essa proteção. Quer dizer, estão optando por um risco, né? Estão falando que tem um risco de guerra ali. Aí que entra a Coreia do Norte, porque a justificativa do Donald Trump para a construção do domo de ouro são 4 países, na verdade. Ele está falando, diz que Rússia e China, cada dia mais, tem encontrado brechas estratégicas no espaço aéreo dos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso também. Irã, para ele, tem um programa nuclear em construção de bomba nuclear. Os Estados Unidos, a ONU, acusam o Irã de ter 60% do enriquecimento de urânio, que é bem acima do que se precisa para ter energia nuclear, né, fins pacíficos, né, energia nuclear, enriquecimento de urânio. E está mais próximo, segundo eles, da construção de uma bomba que seria 90% do enriquecimento de urânio. O Irã nega, tá? Tem uma questão muito delicada lá no Irã. E também a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que assumidamente tem armas nucleares, mas não assina, se retirou, se eu não me engano, em 2003, do TFP, que é o Programa de não Proliferação de Armas Nucleares. E a Coreia do Norte tem para sua defesa, tá bom? Só que assim, os Estados Unidos acusa e fala que principalmente China, na concepção dele, aliada de Coreia do Norte, de Rússia e tal, ele acusa e fala que esses países eles são a maior ameaça militar do mundo. Só que assim, se você for olhar o retrospecto, desde assim, não precisa ir para a Guerra Fria não, tá? Vamos falar pós-Guerra Fria, não precisa nem chegar assim logo após a Guerra Fria. Pensa a partir dos anos 2000. Para não pegar os anos 80, mas assim, pensa a partir dos anos 2000. Para cá, quem mais se colocou como uma ameaça militar no mundo foram os Estados Unidos, gente. Não tem como. A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Se você parar para pensar que pega também ali, você pega com o Paquistão também. Você tem ameaça militar em Taiwan contra a China, por questão de Taiwan. Iêmen. Assim, não tem como. Enquanto isso, eu já falei para vocês mais de 1000 vezes, a China não participa de uma guerra militar, uma guerra mesmo, desde 1978. Então, quem que é a grande ameaça no mundo militar? São os Estados Unidos. Não tem isso. Eu citei alguns exemplos. Mas assim, tudo quanto é guerra tem envolvimento dos Estados Unidos. E é sempre, como eu falei para vocês, países imperialistas contra países que não têm tantas capacidades bélicas. Né? Agora, os Estados Unidos está falando isso, acusando que os outros são os principais perigos militares. Para o mundo, são os Estados Unidos, vocês não tenham dúvida disso. Mas vamos lá ver o que a Coreia do Norte falou, porque ela falou que tem risco e seguindo a China. A China falou que isso é um grande risco contra a segurança mundial, porque isso não é uma questão só de defesa territorial.
Isso demonstra poder bélico, tá? Isso é mais do que uma defesa territorial, isso é ameaça, tá bom? Então a gente vai falar agora direto na fonte, eu vou mostrar para vocês. Antes aqui, vamos tomar o nosso cafezinho, que tem me acompanhado em todas as aulas de atualidades, que é o Café Vero. E se você quiser receber esse café, um kit, né, cheio de café na sua casa, todos os meses, o nosso cupom de desconto é o Café Dialético, e você vai receber todos os meses. Plano, se você optar pelo plano mensal, você tem 30% de desconto no primeiro mês, ou se optar pelo plano anual, você recebe 4 brindes na sua casa. Lembrando que o Café Vero, ele é suave, não precisa de açúcar, tão gostoso, é impressionante. Eu nunca tinha tomado um café tão saboroso assim. E ele respeita os produtores, os pequenos produtores locais, e respeita também a biodiversidade. É um café ecologicamente correto. Então, não deixe de conferir, o link está aqui na descrição. Vamos lá ver então o que a Coreia do Norte disse sobre o Domo de Ouro. Bem, gente, onde estamos? Que site é esse meu aqui? Esse site aqui atrás. É o site da KCNA, que é a Agência Central de Notícias da República Popular da Coreia. Então é a agência oficial de notícias que informa as atividades da Coreia do Norte, tá bom? Da República Popular da Coreia. Então nós temos aqui esse memorando, ó, vou colocar aqui, ó, fica aqui na frente, mas tudo que for passando aqui em cima a gente vai lendo. Memorando emitido pelo Instituto de Estudos Americanos do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da Coreia. Então tá lá, data 27/5, exatamente na hora que eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá. Então tá aqui assim, vamos começar lendo esse parágrafo aqui. Em 26 de maio, o Instituto de Estudos Americanos do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da Coreia divulgou um memorando para informar a comunidade internacional de que a criação pelos Estados Unidos de um novo sistema de defesa antimísseis é uma iniciativa muito perigosa que visa ameaçar a segurança estratégica dos Estados com armas nucleares, considerados hostis pelos Estados Unidos, e facilitar o uso da força militar ofensiva das forças americanas. Vamos lá. De acordo com o memorando, o Plano Americano para o Sistema de Defesa Antimísseis Golden Dome, que tem como objetivo defender perfeitamente o continente norte-americano de ataques com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e mísseis supersônicos por parte de seus estados inimigos estratégicos, é um produto típico da doutrina América em primeiro lugar, do Donald Trump, né? O cúmulo da autojustiça, da arrogância e das práticas autoritárias e arbitrárias. Não se trata de uma medida defensiva, como eu falei para vocês, para lidar com a ameaça de alguém, mas sim de um cenário de guerra nuclear no espaço sideral que apoia a estratégia americana de dominação unipolar, com o estabelecimento preventivo da infraestrutura militar baseada no espaço sideral. Vamos seguindo aí. O memorando revelou o sistema de armas ofensivas dos Estados Unidos que visa o ataque preventivo a estados soberanos. Estados Unidos, que há muito definiram o espaço sideral como futuro campo de batalha, têm se empenhado em militarizar o espaço sideral, alegando que aqueles que o dominam podem obter a vitória na guerra futura. Então, está falando de uma guerra futura, interessante isso. O plano para o Domo Dourado, defendido pelo atual governo americano, também é a expressão de mais uma tentativa de militarizar o espaço sideral, derivada de estratégias passadas de dominação especial, em um epítome que revela o passado criminoso dos Estados Unidos, que mergulhou o mundo inteiro no pesadelo da eclosão de uma guerra nuclear. Vamos lá. Ao longo da história, os Estados Unidos justificaram seus movimentos de militarização do espaço sideral, alegando que a interceptação perfeita de mísseis nucleares de estados inimigos, voando em direção ao seu território continental, só pode ser alcançada com a introdução do sistema de interceptação especial. Sob o pretexto, que é importante, de defender seu território continental, tem se empenhado em construir um sistema de defesa antimísseis visando estados soberanos independentes, incluindo a República Popular Democrática da Coreia. Eu sei que fica muito repetitivo, mas, enfim, é o memorando da Coreia do Norte. É clara a razão pela qual os Estados Unidos planejam usar a chamada ameaça de estados soberanos como pretexto para modernizar seu sistema de defesa antimísseis. Então sempre tem uma justificativa. Repetindo persistentemente o sofisma desgastado como se fosse o primeiro a entrar com o processo.
O objetivo era alcançar preventivamente a superioridade militar de forma abrangente, justificando seus movimentos hegemônicos para o acúmulo de armas especiais e a aceleração da militarização do espaço sideral por trás da defesa continental. E lançar agora, por isso, não é só uma defesa, lançar ataques militares contra seus inimigos à sua vontade. Vou atacar porque agora eu estou sendo, né, eu estou com uma estratégia de defesa, então eu posso atacar à vontade, confiando nisso. Este é o objetivo estratégico militar perseguido pelos Estados Unidos, pelo principal objetivo do projeto Golden Dome, priorizado pela atuação da atual administração dos Estados Unidos, a crítica direta ao Donald Trump. O memorando apontou o fator maligno que aqueceu a corrida armamentista estratégica em torno do mundo e acelerou o perigo potencial de uma guerra espacial. O plano dos Estados Unidos para construir um novo sistema de defesa antimísseis é a causa raiz do desencadeamento da corrida armamentista nuclear e espacial global, estimulando as preocupações de segurança dos estados detentores de armas nucleares e transformando o espaço sideral em um potencial campo de guerra nuclear. Para a gente só falar, então a Coreia do Norte, nesse parágrafo específico, está falando que ela vai também se fortalecer. Se os Estados Unidos está ali, ela não vê outra saída a não ser a forma de fortalecimento, como forma, inclusive, de burlar esse espaço aéreo, esse espaço sideral dos Estados Unidos. Tá bom? Para que os Estados Unidos não se sinta naquela posição extremamente confortável, que ele pode atacar todo mundo e ele nunca será atacado. Então é um movimento que eu diria natural não, mas normal de outros estados soberanos, para que eles também se fortaleçam. Tá bom? Vamos lá. Vamos puxar aqui, ó. Há pouco tempo, uma empresa espacial americana anunciou que a Força Espacial dos Estados Unidos está planejando o projeto de um tipo transportador orbital chamado porta-aviões espacial e investirá $600 milhões americanos nele. A realidade em que cresce a preocupação global com o fato de que o advento do porta-aviões espacial será um catalisador para o agravamento do confronto militar no espaço sideral é um exemplo típico que comprova as consequências catastróficas das iniciativas dos Estados Unidos para militarizar o espaço sideral. Outro exemplo das iniciativas dos Estados Unidos para militarizar o espaço sideral é o desenvolvimento da nave espacial não tripulada X-37B, que está sendo acelerado pela Força Espacial dos Estados Unidos. Aí caiu minha câmera aqui, vamos esperar ela voltar. Rapidão, fica muito tempo ligada, né, gravando bastante. Voltamos. Não é por acaso que muitos especialistas espaciais afirmam que a ameaça representada pelo X-37B ao mundo não passam de uma arma nuclear, visto que o advento do X-37B é um fator desagradável que lembra a possibilidade realista de uma guerra espacial que tem sido considerada pela humanidade como mera imaginação. Vamos lá, gente, tem bastante coisa, mas tá indo para o fim já. Deixa eu tomar café aqui, peraí. O memorando revelou a arriscada tentativa militar dos Estados Unidos de comprometer a segurança de seus satélites. Desde 2016, os Estados Unidos têm realizado em conjunto com o Japão e a Coreia do Sul, são considerados inimigos da Coreia do Norte, então o foco aqui é direto, o Japão, a Coreia do Sul, por conta da Guerra da Coreia, certo? 50-53, que não há necessariamente um acordo de paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, vocês sabem disso, e o Japão considerado um inimigo histórico para a Coreia, não só para a Coreia do Norte, mas também para a Coreia do Sul, mas hoje ele é aliado da Coreia do Sul. Os Estados Unidos, inclusive, faz investimento militar na Coreia do Sul. Exercícios combinados de defesa contra mísseis balísticos e exercícios de defesa contra mísseis navais, mobilizando destroyers, Aegis e drones de última geração. Vamos lá. Os Estados Unidos estabeleceram uma unidade de força espacial na Coreia do Sul em dezembro de 22, inauguraram a Força Espacial dos Estados Unidos no Japão, na base aérea de Yokoda, em dezembro de 24, e começaram fortemente a operar em dezembro de 23 o sistema tripartite de compartilhamento de informações sobre mísseis em tempo real entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, visando o lançamento de mísseis da República da Coreia do Norte. É claro, o objetivo dos Estados Unidos em sua persistente tentativa de construir um sistema integrado de defesa antimísseis com o Japão e a Coreia do Sul. Vamos lá, tem mais coisa. Por trás disso, esconde-se a intenção de intensificar ainda mais a subjugação militar dos Estados Unidos por meio do estabelecimento de um sistema integrado de defesas antimísseis com seus países satélites. Ele chama de países satélites os países que são aliados dos Estados Unidos e são subordinados, né? São os chamados fantoches.
para operações militares de suas forças, caso sejam lançadas ações ofensivas contra países da região. Os fatos acima comprovam que as iniciativas dos Estados Unidos para construir um sistema integrado de defesa antimísseis são uma aposta militar perigosa, motivada pela intenção egoísta e desregrada do Estado soberano de usar satélites como bucha de canhão e escudo antibala para concretizar seus interesses, mesmo que isso implique em risco de sua segurança. Agora sim a gente está chegando no final. Atualmente, o memorando apontava os meios de gerar lucro que garantem o crescimento constante dos monopólios de munições dos Estados Unidos. Assistam O Senhor das Armas. Assistam. Esse filme é muito bom com o Nicolas Cage. Atualmente, os gastos... Já assistiu? Deixa aqui nos comentários. Atualmente, os gastos militares dos Estados Unidos com o setor espacial são 3 vezes maiores que o custo de desenvolvimento espacial para uso civil, o que representa 95% dos gastos relacionados ao Estado de todos os outros países juntos. E aí, para a gente fechar, vamos lá, deixa eu colocar aqui em cima. O atual governo americano afirma que a criação do sistema de defesa antimísseis Golden Dome custará apenas 176 bilhões de dólares, mas o escritório do orçamento do Congresso dos Estados Unidos, foi o que a gente falou na semana passada, que a gente falou agora no começo desse vídeo, anunciou recentemente que o custo de construção do sistema de mísseis interceptores espaciais chegará a 542 bilhões de dólares. No máximo, isso sugere que o plano para o Golden Dome é o maior plano de acumulação de armas da história. O ambiente da segurança global que está se tornando incerto devido... segurança global está se tornando incerto devido aos movimentos descarados dos Estados Unidos em direção à militarização espacial, prova que a segurança do Estado e da região só pode ser garantida de forma confiável pela simetria de um poder incomparável, capaz de controlar firmemente não apenas os desafios atuais, mas também os futuros, destacou o memorando do governo da Coreia do Norte, tá bom? Então aqui essa parte final, em direção à militarização, prova que a segurança do Estado e da região só pode ser garantida de forma confiável pela simetria do poder incomparável, capaz de controlar firmemente não apenas os desafios atuais, mas também os futuros, destacou o memorando. Então tá aí. Então, basicamente, vocês repararam que esse memorando da República Popular da Coreia faz uma crítica ao Golden Dome dos Estados Unidos e diz que não se trata apenas de para a rede, né? O Donald Trump fala que vai custar tantos dólares, mas os especialistas afirmam que vai custar muito mais. Significa que isso é um planejamento extremamente militar, gigantesco, o maior planejamento militar da história de acumulação balística da história. E a Coreia do Norte fala, a gente só pode, vocês viram naquele parágrafo, a gente só pode, com essa perspectiva, a gente também tem que se armar, a gente também tem que se movimentar. E aí a gente fica esperando o movimento de Rússia, China, que fez a crítica, então a Coreia do Norte está alinhada com a China nesse sentido, e Irã também, para poder conter, né, os Estados Unidos, porque não se trata, o próprio memorando, vocês viram aqui, não se trata apenas de uma questão de defesa, se trata de uma questão de ataque, é muito mais ataque, certo, infringindo soberanias de outros países do que a própria defesa territorial, tá bom? Mas eu quero saber de vocês, deixe aqui nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acharam desse memorando, que a gente acabou de passar aqui uma leitura sobre esse memorando da Coreia do Norte, porque o mundo está se armando. Significa que vai acontecer, acho que é muito importante eu sempre trazer isso para vocês, a Terceira Guerra Mundial. Eu não nego a possibilidade, mas eu também não acho que é do dia para a noite, tá? Acho que é muito importante que vocês saibam disso, tá? E vocês precisam conectar, quando a gente fala de um assunto, tá falando de Coreia do Norte com os Estados Unidos, conecta com o que a gente vai chamar de conjuntura internacional. A conjuntura internacional hoje está sendo de militarização. Vocês estão vendo, por exemplo, a Rússia. Eu fiz um vídeo recentemente por que o Trump não rompe definitivamente com o Putin. Que é uma questão, a Rússia é um dos motivos, tá? Não é só isso, tá? Não vem falar, só isso, não. É que a Rússia, inclusive, é o país que tem o maior número de ogivas nucleares, inclusive ativas, no mundo. Tá bom? Então a gente tem que levar tudo em consideração. Não se trata de isolar um fato, tá bom? Deixa aqui nos comentários, não deixe de curtir esse vídeo. E eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!